Olá, gente. Nós vamos tratar hoje dos vícios redibitórios, tá? O que são vícios redibitórios? São defeitos ocultos existentes naquela coisa que foi alienada, né, no bem que foi alienado, no produto que foi alienado, que reduzem sensivelmente o valor daquele bem ou o torna impróprio para o seu fim estabelecido. Os vícios redibitórios estão presentes podem estar presentes tanto nos contratos comutativos ou nas doações onerosas. Então, no caso de você realizar, por exemplo, a compra de um carro do seu vizinho e esse carro apresentar um defeito na marcha ou apresentar um defeito na embreagem. Isso, se você não tiver conhecimento no momento que foi feito a entrega daquele bem, se configura como um vício redibitório, autorizando a pessoa que comprou, no caso o adquirente, duas hipóteses: ou abater o valor do defeito no próprio valor do bem, ou resolver o contrato e receber de volta aquilo que foi pago. Se houver má-fé, com a presença de perdas e danos. Se não houver má-fé, sem a presença de perdas e danos. Então, sem a presença das perdas e danos. Então, o vício redibitório é um vício oculto que impossibilita a fruição daquele produto ou daquele serviço em razão desse defeito. E aí surgem duas possibilidades para aquele que fez a aquisição daquele produto defeituoso. Ou abate o valor do defeito, do valor do bem, ou resolve o contrato, devolve o bem e recebe aquele valor que foi pago de volta com acréscimo de perdas e danos se houver a má-fé. Então o vício redibitório é esse defeito oculto. A jurisprudência entende como defeito, como vício redibitório, o defeito do produto, do bem, do objeto, o que é diferente do erro. A gente já estudou o erro no semestre passado, e o erro é um defeito de validade do negócio jurídico em relação ao consentimento da pessoa. Ou seja, a pessoa acredita que está comprando um determinado produto, só que aquele produto não é aquele que ela está comprando. Então ali há uma maculação, há um vício de vontade no consentimento da pessoa. Então erro, dolo, coação, lesão são vícios de consentimento, né? São aqueles vícios que estão lá previstos na parte geral do Código Civil que vocês já estudaram. O defeito oculto, o vício redibitório, é um defeito do produto. Então qual é a principal diferença entre vício redibitório e erro quanto ao objeto? O vício redibitório falta uma qualidade do objeto que é comum a todos. Então, no exemplo que eu te dei, que eu disse aqui para vocês do carro, ora, todos os carros daquela marca, daquele modelo, precisam apresentar uma embreagem que funcione. Se a embreagem não funciona e foi feita a venda daquele carro, foi feita a alienação daquele carro, aquilo é um vício redibitório, porque se trata de um defeito oculto na própria coisa. Ou seja, quem comprou o carro queria efetivamente comprar aquele carro e recebeu aquele carro. No entanto, havia um defeito, um vício redibitório que não foi notado logo quando houve a aquisição daquele bem. Já em relação ao erro quanto ao objeto, é quando você, por exemplo, faz uma compra online de uma determinada geladeira no modelo tal da Samsung, e quando esse bem chega na sua casa, né, pela transportadora, aquele não é o bem com o qual você comprou. Ou seja, tem uma diferença do modelo, tem uma diferença da série da geladeira, não tem todas as qualidades com as quais aquele modelo que você comprou. Então observe, no vício redibitório nós estamos tratando de um defeito do bem, que não deveria existir, porque aquele bem deve ter as mesmas qualificações dos seus congêneres. Quando nós estamos tratando de erro, é quando você se enganou ou foi viciado a comprar um determinado bem, recebe um determinado bem, mas na verdade você não queria aquele bem, você queria aquele outro que foi anunciado. Então a principal diferença entre vício redibitório e as hipóteses de erro, erro substancial, erro quanto ao objeto, é que no vício redibitório nós temos um defeito do bem. É um defeito que não está presente, por exemplo, em outros bens da mesma categoria e da mesma série. Quando nós tratamos de erro, é quando foi entregue um bem diferente
a qual você solicitou, comprou, demandou. Tá? Então, o erro está maculando ou viciando a subjetividade, a manifestação de vontade da pessoa. Nesse caso, interfere no plano de validade do negócio jurídico. Nós já vimos, né, anteriormente que existe o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia dos negócios jurídicos. Quando nós tratamos de erro, isso macula a validade do negócio jurídico, dando anulabilidade àquele negócio jurídico. Quando nós estamos tratando de vício redibitório, nós já vimos, né, inicialmente, que as duas possibilidades, as duas consequências possíveis em razão do vício redibitório, uma é a diminuição, é o abatimento proporcional do valor que foi pago por aquele bem, ou a extinção do contrato com a devolução do valor mais as perdas e danos se houver má-fé. Então, enquanto o vício redibitório atua, incide no plano da eficácia, o erro incide no plano da validade. Então, o vício redibitório é um defeito oculto que tem o condão de incidir no plano da eficácia e não no plano da validade. Então, toda vez que vocês observarem a anulabilidade, não é? Toda vez que vocês observarem que aquele negócio jurídico foi invalidado porque houve o vício da vontade, nós estaremos diante da possibilidade de erro. Toda vez que vocês observarem a possibilidade de abatimento do valor proporcional ou resolução do contrato e devolução do valor que foi pago mais as perdas e danos, nós estaremos diante do vício redibitório. Então, inicialmente nós temos essas diferenças e eu trago aí no material uma decisão do STJ que deixa claro essa diferença entre o vício redibitório e o erro. Então tem lá no STJ o recurso especial 991317 de Minas Gerais, né, julgado pela ministra Nancy Adrigues, tá aí aberto no material de vocês. Direito civil, vício de concedimento, vício redibitório. Vamos lá para a parte que já está negritada. O vício redibitório, da forma como foi sistematizado pelo Código 16, cujas regras foram mantidas pelo Código de 2002, atinge a própria coisa, objetivamente considerada, e não a psique do agente. O erro substancial, por sua vez, alcança a vontade do contratante, operando subjetivamente em sua esfera mental. Então, o vício redibitório, ele é um defeito oculto, existente no momento da alienação, que macula aquele bem, que torna o bem impróprio para consumo ou para aquele fim desejado, ou reduz o seu valor sensivelmente. Então, repare, no vício redibitório, nós temos um defeito que impede que aquele bem seja igual aos demais daquela série ou daquela série, na verdade. Então, um carro que tem uma série, por exemplo, o carro Peugeot modelo 306, todos eles precisam ter as mesmas qualificações. Se algum deles falta uma daquelas qualificações que reduz o valor do bem ou o torna impróprio para o fim desejado, nós estaremos diante de um vício redibitório. Observem, o vício redibitório precisa ser aquele que a ausência dele gera a diminuição do valor sensivelmente a diminuição do valor do bem ou a inutilidade para o fim desejado. Já no erro, nós estamos diante da maculação da vontade. Você comprou uma coisa e recebeu outra, tá? Então, essa é uma diferenciação básica para vocês compreenderem se estaremos diante da possibilidade de erro quanto ao objeto ou de vício redibitório. Se você não entendeu ou não compreendeu bem, para esse vídeo e dá uma lidinha nas discussões sobre erro. Estão lá previstas na parte geral do Código Civil. Mas o importante aqui para nós é você entender o que é o vício redibitório, tá? Por outro lado, a jurisprudência e a doutrina atualizou a sistemática do vício redibitório, compreendendo que o vício redibitório, ou esse defeito oculto, não é apenas aquele defeito que se apresenta no momento da alienação, mas pode ser um defeito que apareceu a posterior, momento depois da fruição daquele bem. Então repare bem um exemplo. Você vai comprar do seu vizinho caixas de azulejo.
Por exemplo, seu vizinho fez uma reforma e sobraram caixas de azulejos. Aí você compra aquela caixa de azulejo. Se você abre aquela caixa para confirmar se os azulejos estão intactos e observa que há um defeito, que os azulejos, por exemplo, estão quebrados, ora, naquele momento você identificou que os azulejos estão quebrados. Nós temos aí um vício redibitório. No entanto, se você recebe aquelas caixas, abre as caixas, observa nos primeiros azulejos que eles estão intactos, no entanto, 15 dias, 20 dias depois, quando você vai realmente começar a reforma da sua casa, que os pedreiros, ao abrirem as caixas, observam que os últimos azulejos estão quebrados, isso também é um vício redibitório que você só pode ter acesso, você só conseguiu visualizar esse vício redibitório quando você já estava na posse do bem. Então o vício redibitório é tanto aquele defeito oculto que você observa no momento da alienação, da entrega do bem, ou aquele defeito que surge apenas quando você for fazer a fruição do bem, ou tempos depois, posteriormente, tendo em vista que não apresentou o defeito naquele momento específico. Então, o segundo detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês, o primeiro foi a diferenciação do vício redibitório à questão do erro. O segundo detalhe é justamente esse, o defeito oculto, né, o vício redibitório, tanto pode estar no momento, pode ser visualizado no momento da alienação, da entrega do bem, ou a posterior na fruição. Lembrando que o vício redibitório ele só pode ser configurado nos casos de contratos comutativos ou de doações onerosas, tá bom? Continuando, nós temos aí também no material algumas jurisprudências que tratam justamente dessa possibilidade do vício aparecer depois do tempo da alienação. Então temos aí decisão do TRF da 4ª Região. Tem lá, administrativo, vício redibitório oculto em imóvel. Então, a parte aí que está grafada. Se o vício oculto for do tipo que aparece mais tarde e surgir no último dia do prazo máximo de 1 ano citado no referido artigo, nós vamos tratar desses prazos, mas eu só quero trazer para vocês a demonstração de que esse vício pode aparecer tempos depois e a jurisprudência e o legislador agora no Código de 2002 recepcionou esse entendimento. Então, se o vício oculto for do tipo que aparece mais tarde e surgir no último dia do prazo máximo de 1 ano citado no referido artigo, a reclamação judicial pode ser apresentada até 1 ano dessa data. Nós vamos tratar mais à frente dos prazos específicos para bens móveis e bens imóveis. Mas o que eu quero que você compreenda é que o vício redibitório tanto pode ser apresentado no momento da alienação, no momento da tradição, quanto quando o adquirente for fruir daquele bem. Isso tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, tá? Então vamos acompanhando, eu quero que vocês abram aí o material ou o Código Civil para a gente ir fazendo comentários sobre cada um das disposições dos vícios redibitórios. Os vícios redibitórios estão previstos no Código Civil de 2002, tal qual estavam previstos no Código de 16, então não é uma novidade da nossa legislação. Então começamos lá pelo 441, tá? A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, ou seja, primeiro requisito para que o vício redibitório possa ser alegado, arguído, é que se trate de contrato comutativo. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então tá aí o conceito que a própria legislação traz do que é o vício redibitório. É um vício oculto presente no contrato comutativo ou na doação onerosa, como está aí previsto no parágrafo único, que diminui o valor do bem ou torna impróprio ao uso a que se destina, tá? Então o caput do 441 traz a definição do que é esse defeito oculto. O parágrafo único estabelece, como eu já antecipei, que o vício redibitório também é aplicado no caso de doações onerosas. Nós observamos que as doações, elas são
por, por natureza, contratos não onerosos, porque envolve liberalidade. Nós vamos estudar mais à frente o contrato de doação. Mas quando a gente estudou a classificação do contrato, nós observamos que a doação é um tipo de contrato de liberalidade, não oneroso. No entanto, existem doações que são onerosas, como as doações